Nesse caso, nós vamos falar um pouquinho do espaço, né? Ou do R3. Então, para a gente falar do R3 é muito mais fácil quando a gente faz a analogia do R3 com o R2. O R2, sistema de duas dimensões, está aqui, né? E o R3 está aqui. Qual que é a analogia que a gente tem do R3 com o R2? Olha, o R2 constitui dois eixos, né? Abscissa ordenada, ou é uma base constituída pelos vetores I e J. Então, nós temos aqui, vou passar para o lado de cá, aqui o eixo X, né? E aqui o eixo Y. Tá aí. Aqui o eixo X e aqui o eixo Y. Coloquei só mais ou menos as partes positivas, né? Os prolongamentos continuam. Então, aqui estão os dois eixos, eixo X e eixo Y, né? Da forma que estão sendo representados aqui, inclusive nas cores, para a gente não se perder. Tranquilos? Então, quando a gente trabalha em terceira dimensão, que aí a gente passa a ter mais um eixo, onde esse eixo ele vem, onde que ele está? Então, esse aqui é o outro eixo, esse eixo aqui é o eixo das cotas, então, abscissa, ordenada e cota, né, que forma o R3, ou seja, o espaço. Então, onde esse eixo entra? Esse eixo entra bem aqui, tá? Só que a gente não enxerga ele assim. Ele gira para cá e gira de volta. Então, mais uma coisa, a gente não enxerga ele retinho assim, ó. A gente enxerga ele inclinado, tá vendo? Ele não enxerga reto. Enxergamos ele inclinado. E aí, enxergando ele inclinado, esse aqui que entrou agora é o eixo das alturas, né? Esse é do comprimento, esse é da largura. Então, comprimento, largura e altura. A gente enxerga ele assim, né? E a isso, ó, o preto é o eixo Z, que é o novo eixo. O laranjado é o eixo X, igual a esse. E o azul é o eixo Y, igual a esse. Isso quer dizer que quando a gente aborda o assunto no sistema cartesiano, tridimensional, um vetor agora, ele vai ser determinado por uma terna ordenada. O vetor U agora vai ter um X, vai ter um Y e vai ter um Z. Isso levando em consideração as expressões analíticas, né? Diferente, né, da forma anterior, que era no plano, onde era um par ordenado, cada vetor tinha um X e um Y, e esse X e Y endereçado aqui no plano. E se a gente observar do ponto de vista das bases? Ó, do ponto de vista das bases, nós temos um vetor aqui, que é o próprio que estava aqui antes, que é o I. Nós temos o vetor aqui, que é o próprio que estava aqui, é o J. E nós temos um vetor aqui, que agora é o novo, né? É o K, né? Então, nós temos o vetor I, J e K. É uma base canônica também, então os vetores são ortogonais e unitários, né? I é ortogonal a J, que é ortogonal a K, e o tamanho de I é igual ao tamanho de J, que é igual ao tamanho de K, que é igual a 1. Então, ortogonais e unitários. A gente vê ele sempre assim, um pouquinho inclinado para frente. E aí, se a gente observar, ó, o eixo E com o eixo Z com o eixo X forma 90 graus, o eixo Z com o eixo Y forma 90 e o eixo Y com o eixo X também forma 90. Então é 90 graus, né, entre eles, é o que a gente diz aqui em cima. E o desenho aqui, ele não se aparenta 90, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso na hora de fazer as representações, que mesmo não aparentando, aqui é 90. E para a gente fazer essas representações, a gente precisa
necessariamente obedecer isso. Beleza? Nesse exemplo, vamos fazer a representação gráfica dos dois vetores aqui. Nós temos o vetor U, coordenadas x3, y2 e z2, e temos o vetor V, coordenadas x-2, y3 e z-3. Então a ordem é essa, x, y, z, e a gente vai fazer aqui no sistema cartesiano a representação. Então, para a gente representar o vetor U, primeiro a gente vai marcar o ponto de x, 1, 2, 3, né? Então aqui é o ponto x igual a 3, e o ponto y igual a 2, 1, 2, y igual a 2 está aqui. Primeira coisa que a gente faz é encontrar a base, né, de x, y para a gente poder colocar a altura. Então a gente segue, né, a teoria do que a gente segue lá no sistema 2D. Quando nós vamos riscar do x, nós riscamos paralelo a y, né, quando a gente vai fazer a ligação primeiro do plano XY. Então, ó, riscando do x paralelo a y, do y a gente risca paralelo a x. Por quê? Porque a gente garante, riscando paralelo, que isso aqui vai ter 90 graus. Onde os dois encontrou é a base. É o ponto que eu vou marcar? Ou vou colocar o vetor aqui? Não vou colocar o vetor aqui. Quer dizer, aqui agora eu vou colocar a altura, que a altura é 2 de z. E aí está um dilema, né? Eu não posso subir essa altura aqui desse jeito, ó, até aqui. Por quê? Porque olha o tamanho dessa altura aqui e olha o tamanho dessa altura aqui. Essa aqui está mais alta que aqui. Então a gente não pode perder de vista que essa inclinação que o sistema ele faz assim, ó, nos permite ver uma coisa: o sistema não está reto, ele está inclinado para frente. E por ele estar inclinado, as coisas que se apresentam aqui se apresentam mais baixa, e as coisas que vão ficando mais profundo vão apresentando mais alta, que é o olhar de perspectiva. Então, como que a gente faz para corrigir isso? Só pegar exatamente esse tamanho, trazer para cá e transferir. Então, ó, não vou precisar esse tamanho exatamente aqui. Exatamente aqui. Então, aqui vai ficar o ponto, ó. Trouxe, ó, tá aqui. Então, aqui vai ficar o ponto. Esse ponto aqui, ele representa a extremidade do vetor, né? Então, o vetor sempre vai sair da origem e vai até essa extremidade. Então, quem que é? Esse aqui é o 3, né? Quem que é esse vetor aqui? Esse vetor é o vetor U. A gente acabou de fazer a representação dele. 3 para x, 2 para y e 2 para z. Ou 3 de abscissa, 2 de ordenada e 2 de cota. Agora nós vamos representar o vetor V. O vetor V, ele tem menos 2 de abscissa. Então, menos 1, menos 2. A parte negativa de x, a parte negativa de y e a parte negativa de z. Para y, ela é igual a 3. Então, ó, quando eu risco do x, para fazer a ligação XY, de x para o y paralela a y. E de y para x paralela a x. Então, encostou aí e tal. Nesse local aqui eu vou colocar a altura. Que altura que eu vou colocar? Menos 3. Então, ele não vai subir, né? Ele vai descer menos 3. E aí, como que a gente faz isso, né? Mesma coisa, eu não posso, né, descer até chegar aqui no menos 3 de z. Não posso descer até aqui no menos 3 de z. Por quê? Porque olha o tamanho do menos 3, ó, daqui a aqui. E olha o tamanho desse. Se eu descer até lá, esse aqui está maior. Então entra naquela coisa, ó. Tá aqui, peguei esse segmento e trouxe para cá. Então esse segmento aqui, daqui até aqui, tem que ser o mesmo valor da altura, que é do 0 até o menos 3. E aí eu já ligo ele com menos 3 aqui. E aqui vai ficar o meu vetor, ó.
passando por baixo ali, né? Isso aí. Que vetor que é esse? Esse é o vetor V. E engraçado, vocês lembram que eu falei a questão do olhar da perspectiva? Tudo que está na frente aparenta ser menor do que ele realmente é. E tudo que está atrás aparenta ser maior do que ele realmente é. Então, esse cara aqui está aparentando ser maior do que ele é. E esse cara aqui está aparentando ser menor do que ele é, né? Quer dizer, se eu fosse colocar essa parte aqui está mais abaixo do que ele é e essa parte aqui está mais acima do que ele é. Então, essa é a ilusão que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer as representações no sistema tridimensional. Tranquilos?